Você já se perguntou como alguém que viu o fogo cair do céu pode, pouco tempo depois, desejar morrer? Como um homem que enfrentou reis, profetas falsos e multidões pode acabar sozinho, fugindo, esgotado e pedindo a Deus para que tudo acabasse? Essa pergunta incomoda porque ela revela algo que quase ninguém gosta de admitir. A fé mais forte também pode carregar dores profundas. Quando falamos de Elias, normalmente lembramos do profeta poderoso, do homem que orou e o céu respondeu, daquele que confrontou o pecado sem medo e viu Deus agir de forma sobrenatural. Mas existe uma parte da história que quase não recebe destaque. Uma parte silenciosa, escura, frágil. Um momento em que Elias não está no altar, nem diante da multidão, mas debaixo de uma árvore, sozinho, exausto, quebrado por dentro. E é exatamente ali que algo muito profundo acontece, porque a dor que Elias carregou não nasceu da falta de fé. Ela nasceu do excesso de carga, de batalhas demais, de pressão constante, de responsabilidade espiritual, de expectativas altas e de um coração que ficou cansado antes do corpo admitir. Elias não caiu porque deixou de confiar em Deus. Ele caiu porque ficou tempo demais sendo forte para todo mundo, sem ter onde descarregar o peso que estava acumulando por dentro. Talvez seja por isso que essa história toca tanto. Porque muitos que estão assistindo agora também não perderam a fé. Você ainda ora, ainda crê, ainda ama a palavra de Deus. Mas, em algum lugar do caminho, algo ficou pesado demais. A mente cansou, o coração apertou, a alma começou a gritar em silêncio. E quando isso acontece, a sensação é confusa. Você se pergunta se é fraqueza, se é pecado, se é ingratidão, ou se Deus simplesmente se afastou. A Bíblia não romantiza a dor de Elias. Ela mostra um homem real, com limites reais, emoções reais e um esgotamento que o levou ao ponto mais escuro da sua caminhada espiritual. E o mais surpreendente não é a queda de Elias. É a forma como Deus reage a essa queda. Porque Deus não aparece com bronca, não vem com discurso duro, não acusa, não expõe, não humilha. O que Deus faz naquele momento revela algo profundo sobre quem Ele é e sobre como Ele lida com aqueles que estão quebrados por dentro. Essa parte da história nos obriga a repensar muita coisa sobre fé, força espiritual, silêncio de Deus e restauração. Nos faz entender que nem toda dor é sinal de afastamento e que nem todo colapso significa fracasso. Às vezes, é justamente no momento em que tudo parece escuro que Deus começa a agir de uma forma que poucos conseguem perceber. E antes de falarmos sobre restauração, sobre respostas e sobre o que Deus fez com Elias naquele lugar escondido, é preciso entender o que levou esse profeta até ali. Porque a jornada até o fundo explica muito sobre a forma como Deus escolheu levantá-lo depois. E talvez, enquanto você ouve essa história, algo dentro de você esteja se identificando mais do que gostaria. Talvez você também esteja vivendo um tempo em que continua crendo, continua caminhando, mas sente que está cansado por dentro. Se isso já passou pelo seu coração em algum momento, eu quero te convidar a fazer algo simples agora. Se esse tema faz sentido para você, deixe o seu like nesse vídeo. Esse gesto parece pequeno, mas ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que estão passando exatamente pelo mesmo tipo de dor silenciosa. E se você já se sentiu esgotado espiritualmente, mesmo amando a Deus, escreva nos comentários algo como: "Eu já senti isso", ou "Essa palavra é para mim". Às vezes, colocar em palavras aquilo que sentimos é o primeiro passo para a cura, e o seu comentário também pode ser um abraço silencioso para alguém que está lendo e se reconhecendo na mesma luta. Se você chegou até aqui, é porque esse conteúdo fala com a sua fé, com a sua caminhada e com a sua história. Então se inscreva no canal Senhor das Escrituras. Aqui, nós mergulhamos nas histórias bíblicas sem máscaras, sem romantizar a dor, mas mostrando como Deus age justamente nos momentos mais escuros da alma. Toda semana tem conteúdo pensado para fortalecer, consolar e trazer entendimento à luz da palavra. Agora, com isso em mente, vamos olhar com mais atenção para o que aconteceu antes da queda de Elias.
porque entender o peso que ele carregava nos ajuda a compreender por que o fundo foi tão profundo e por que a restauração precisou começar de um jeito tão diferente do que muitos imaginam. Depois da vitória no Monte Carmelo, tudo parecia resolvido. O fogo caiu do céu. O povo reconheceu que o Senhor é Deus. Os profetas de Baal foram derrotados. E Elias viveu o que muitos considerariam o auge da fé. Foi um daqueles momentos em que parece que nada mais pode abalar alguém. Quando a presença de Deus é tão visível, tão poderosa, tão pública, a expectativa natural é que agora tudo siga em linha reta, que a força só aumente e que o coração permaneça firme. Mas a Bíblia não segue essa lógica humana. E é exatamente aí que começa a dor que Elias carregou. Logo depois desse grande mover, uma única mensagem chega até Elias. Não é um exército, não é uma guerra, não é uma multidão, é apenas uma ameaça. Jezabel manda avisar que ele vai morrer, e algo quebra por dentro. O mesmo homem que enfrentou centenas de profetas agora foge. Não porque Deus falhou, mas porque o corpo e a alma chegaram ao limite. Elias corre para o deserto, se afasta de tudo e de todos, se deita debaixo de uma árvore e faz uma das orações mais sinceras e mais dolorosas da Bíblia. Basta, Senhor, tira a minha vida. Não é uma oração de rebeldia, é uma oração de esgotamento. Esse trecho confronta diretamente a ideia de que fé verdadeira não sente cansaço. Elias não perdeu a fé. Ele perdeu forças. Ele não deixou de confiar em Deus. Ele deixou de aguentar o peso que vinha carregando sozinho. Durante muito tempo, Elias foi o homem forte, o profeta firme, a referência espiritual. Mas ninguém perguntou como ele estava. Ninguém viu o acúmulo de pressão, o medo silencioso, a tensão constante de viver sendo caçado, confrontando reis, sustentando um ministério solitário. A vitória pública escondeu o colapso privado. Quantas pessoas vivem exatamente assim hoje? Fortes por fora, quebradas por dentro, firmes na fé, mas exaustas emocionalmente. Ainda oram, ainda servem, ainda confiam na palavra de Deus. Mas existe uma parte do coração que está cansada de lutar. Elias não queria morrer porque odiava a vida. Ele queria morrer porque não via mais sentido em continuar daquele jeito. Isso muda completamente a forma como entendemos essa história. O deserto de Elias não foi um lugar de castigo. Foi um lugar de revelação. Ali, longe dos aplausos, longe das disputas, longe da expectativa das pessoas, Elias finalmente para. Para de correr. Para de sustentar uma imagem. Para de ser forte o tempo todo. E é nesse ponto que a narrativa começa a nos puxar para dentro dela. Porque a Bíblia não tenta acelerar esse momento. Ela nos faz sentir o peso do silêncio, da solidão, do cansaço físico e espiritual. E aqui existe algo muito importante. Deus não se assusta com a dor de Elias. Deus não se afasta. Deus não o abandona no momento mais escuro. Mas antes de qualquer palavra, antes de qualquer explicação, antes de qualquer direção, algo simples acontece. Elias dorme. E depois dorme de novo. Ele é alimentado. Ele é cuidado. Como se Deus estivesse dizendo, sem usar palavras, que nem toda crise espiritual é resolvida com mais força, mais cobrança ou mais exigência. Algumas crises começam a ser curadas quando o corpo descansa e a alma é acolhida. Essa parte da história confronta muitos conceitos que aprendemos sobre espiritualidade. Porque no auge do esgotamento, Deus não pede nada de Elias. Não cobra, não questiona, não corrige. Apenas cuida. E isso revela que Deus enxerga o que ninguém vê. Ele vê quando a fé está viva, mas o coração está cansado. Ele vê quando a dor não é rebeldia, mas excesso de carga. E talvez seja por isso que essa história continue ecoando até hoje. Antes de avançarmos para o momento em que Deus fala com Elias, vale a pena parar aqui e refletir. Quantas vezes você também seguiu em frente apenas por obrigação espiritual? Quantas vezes venceu batalhas externas enquanto perdia forças por dentro? Quantas vezes sentiu que precisava ser forte, quando tudo o que sua alma queria era descanso? Depois que o fogo cai do céu,
depois que os profetas de Baal são derrotados, depois que o povo reconhece que o Senhor é Deus, esperaríamos que Elias estivesse no auge da fé, fortalecido, confiante, pronto para viver um novo tempo. Mas a Bíblia nos mostra exatamente o oposto. É aqui que a história começa a confrontar nossas expectativas. Porque, logo após a maior vitória pública do seu ministério, Elias entra no período mais escuro da sua vida. E isso nos ensina algo duro, porém real. Grandes vitórias espirituais não nos blindam do esgotamento emocional. O que levou Elias ao colapso não foi um único evento, isolado. Foi o acúmulo. Foram dias, meses, talvez anos carregando pressão espiritual, enfrentando oposição constante, vivendo sob ameaça, lidando com responsabilidade, mantendo postura, sustentando fé para um povo inteiro enquanto, por dentro, sua própria alma começava a se desgastar. Elias não caiu porque perdeu a fé em Deus. Ele caiu porque ficou tempo demais sustentando tudo sozinho. E quando Jezabel ameaça sua vida, aquilo que parecia ser apenas mais um ataque se torna o gatilho final. Não, porque a ameaça era maior que as outras, mas porque Elias já estava no limite. A Bíblia diz que Elias foge, ele corre, ele se esconde, e esse detalhe é importante, porque mostra que até homens usados por Deus podem chegar a um ponto em que o corpo anda, mas a alma não acompanha mais. Ele vai para o deserto, se senta debaixo de uma árvore e faz uma oração que choca. Pede para morrer. Não é uma oração de rebeldia. É um grito de cansaço. É a fala de alguém que não quer mais lutar. Não porque não ama a Deus, mas porque não aguenta mais a dor de continuar. Esse momento revela algo que muitos ignoram na caminhada cristã. Existe uma diferença entre fé fraca e alma esgotada. Elias não estava em pecado. Ele estava cansado. E o cansaço, quando não é reconhecido, pode distorcer nossa percepção espiritual. Ele faz a gente enxergar ameaça onde há apenas pressão. Faz a gente interpretar silêncio como abandono. Faz a gente achar que não vale mais a pena continuar. Quantas pessoas hoje estão vivendo exatamente isso? Não perderam a fé, mas perderam as forças. Não deixaram de amar a palavra de Deus, mas estão emocionalmente drenadas. E aqui vem uma das partes mais profundas dessa história. Deus não reage como muitos esperariam. Deus não aparece dizendo, levanta daí, tenha mais fé. Onde já se viu um profeta assim? Deus não corrige Elias naquele primeiro momento. Deus não confronta. Deus cuida. Um anjo toca Elias, manda ele comer e descansar. Depois toca de novo, e manda descansar mais. Antes de tratar a alma, Deus trata o corpo. Antes de corrigir a visão espiritual, Deus restaura as forças físicas. Isso revela um Deus que entende nossas limitações, que conhece a estrutura humana que Ele mesmo criou e que não exige espiritualidade onde há exaustão. Esse detalhe muda completamente a forma como entendemos restauração. Porque Deus não começa a restaurar Elias com respostas, mas com cuidado. Ele não começa com explicação, mas com provisão. Ele não começa falando, mas sustentando. E isso nos confronta, porque muitas vezes queremos palavra quando o que precisamos é descanso. Ele diz que está sozinho. Ele diz que não aguenta mais. Alimento. E10, escuta, e aqui acontece uma das cenas mais mal compreendidas da Bíblia. Vem um vento forte, depois um terremoto, depois elementos que, até então, sempre estiveram associados à manifestação poderosa de Deus. Mas o texto é claro. Deus não estava no vento, não estava no terremoto, não estava no fogo. E então, depois de tudo isso, vem um sussurro suave. Ele não exige clareza de quem está emocionalmente no limite. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Não no momento da grande vitória, mas no dia seguinte. No pós-batalha. No depois do esforço. No depois de ser forte por muito tempo. E talvez esteja se perguntando por que Deus ainda não falou, por que ainda não respondeu, por que parece distante. Mas a história de Elias começa a nos mostrar que, muitas vezes, o silêncio de Deus nesse momento não é indiferença.
É cuidado. É pausa. É contenção. É preparação para algo mais profundo que ainda está por vir. Depois do silêncio, depois do cansaço extremo, depois do colapso emocional, Elias é conduzido para um lugar que não parece, à primeira vista, um lugar de restauração. Não há palco, não há multidão, não há milagre visível. Há uma caverna, um espaço apertado, escuro, isolado. Um lugar que representa exatamente o estado interior de Elias, naquele momento. E isso não é por acaso. Deus não leva Elias para fora imediatamente. Deus não o expõe. Deus não o apressa. Ele o leva para dentro, para o escondido, para o lugar onde ninguém vê, mas onde tudo começa a ser reorganizado por dentro. É nesse ambiente que algo muito profundo acontece. A Bíblia diz que Deus pergunta a Elias: "O que você faz aqui?" E essa pergunta não é acusação, não é cobrança, é convite à consciência. É como se Deus estivesse dizendo: "Elias, fala comigo. Coloca para fora. Nomeia o que está doendo. Porque a restauração verdadeira não começa quando fingimos força, mas quando temos coragem de admitir fragilidade." Elias então fala. Ele despeja sua dor. Ele fala de medo, de solidão, de frustração, de sensação de fracasso. Ele diz que está sozinho. Ele diz que não aguenta mais. E Deus escuta. E aqui acontece uma das cenas mais mal compreendidas da Bíblia. Vem um vento forte. Depois um terremoto. Depois fogo. Elementos que até então sempre estiveram associados à manifestação poderosa de Deus. Mas o texto é claro. Deus não estava no vento, não estava no terremoto, não estava no fogo. E então, depois de tudo isso, vem um sussurro suave, uma voz quase imperceptível, um som que só pode ser ouvido por quem está quieto por dentro. E é ali que Deus se manifesta. Isso muda completamente a forma como entendemos o agir de Deus no momento mais escuro da alma. Porque Elias não precisava de mais impacto. Ele já tinha visto fogo cair do céu. Ele não precisava de mais força externa. Ele estava exausto. O que Elias precisava era de cuidado, de presença, de um Deus que não gritasse, não sacudisse, não pressionasse, mas que se aproximasse com delicadeza. Deus fala baixo porque Elias estava sensível demais para ouvir alto. Talvez seja isso que muitos confundem. Quando Deus não age com barulho, achamos que Ele não está agindo. Quando Ele não responde do jeito que esperamos, achamos que Ele se afastou. Mas, na verdade, o sussurro revela intimidade. Revela proximidade. Revela um Deus que se adapta à condição emocional do seu filho. Deus não exige de Elias uma fé que ele não tem naquele momento. Deus não pede performance espiritual. Deus oferece presença. E mais uma vez, Deus não descarta Elias. Ele não diz: "Você falhou, então acabou." Pelo contrário, depois do cuidado, depois da escuta, depois da presença silenciosa, Deus reposiciona Elias, dá novas instruções, renova a missão, mostra que ainda há caminho, ainda há propósito, ainda há futuro. A restauração não apaga a dor que Elias viveu, mas dá sentido a ela. Mostra que aquele momento escuro não foi o fim da história, mas uma transição. Isso revela algo extremamente importante para quem está vivendo seu próprio momento de caverna. Às vezes, o lugar onde você se esconde, achando que é derrota, é exatamente o lugar onde Deus está te encontrando para te restaurar. Às vezes, o silêncio que você interpreta como abandono é o ambiente necessário para que sua alma volte a respirar. Deus não fala alto quando o coração está ferido. Ele fala com cuidado. Ele fala com amor. Ele fala do jeito que você consegue ouvir. E talvez, assim como Elias, você esteja esperando fogo, resposta clara, mudança imediata, enquanto Deus está tentando te alcançar no sussurro, no detalhe, no descanso, na presença silenciosa que não resolve tudo de uma vez, mas começa a reorganizar tudo por dentro, preparando você para entender algo ainda mais profundo sobre o que vem depois desse encontro. Depois de Elias correr, se esconder, desabar emocionalmente e ser cuidado por Deus no nível mais básico,
comida, descanso, silêncio, algo muito significativo acontece. Deus chama Elias para sair da caverna, mas repare, Deus não chama Elias para um palco, nem para uma multidão, nem para mais um confronto público. Ele chama Elias para um encontro íntimo, um encontro longe do barulho, longe da pressão, longe das expectativas que haviam esmagado aquele profeta por dentro. E é aqui que muita gente se confunde, porque quando pensamos em Deus agindo, imaginamos impacto, força, respostas claras, manifestações visíveis. Esperamos vento forte, terremoto, fogo descendo do céu. Afinal, foi assim que Elias havia conhecido Deus até então. Foi assim no Monte Carmelo. Foi assim nas grandes batalhas espirituais. Mas naquele momento, Deus escolhe agir de outra forma. A Bíblia diz que veio um vento forte, tão forte que rasgava os montes e quebrava as rochas. Mas Deus não estava no vento. Depois veio um terremoto, algo que abalava tudo ao redor. Mas Deus não estava no terremoto. Depois veio o fogo. Mas Deus também não estava no fogo. E então, veio um sussurro suave, uma voz mansa e delicada. E quando Elias ouviu, ele cobriu o rosto. Esse detalhe é profundo demais para passar despercebido. Elias não cobre o rosto diante do vento, nem do terremoto, nem do fogo. Ele cobre o rosto quando percebe a presença de Deus no silêncio. Isso nos revela algo muito sério. Há momentos em que o barulho impressiona, mas não cura. Há manifestações que impactam os olhos, mas não restauram o coração. O que Elias precisava não era de mais poder visível. Ele precisava de cuidado invisível. O silêncio de Deus naquele momento não era ausência. Era sensibilidade. Era ajuste fino. Era Deus falando na frequência que um coração ferido conseguia suportar. Porque quando alguém está quebrado por dentro, qualquer barulho vira agressão. Qualquer cobrança vira peso. Qualquer discurso vira acusação. E Deus sabe disso. Ele sabe exatamente como falar quando a alma está machucada. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Talvez você esteja esperando que Deus fale alto, resolva tudo de uma vez, mude o cenário rapidamente. Mas o que você precisa agora não é de impacto externo, é de restauração interna. E isso quase sempre acontece no silêncio, no recolhimento, no momento em que Deus fala com você de forma tão sutil que só quem desacelerou consegue ouvir. O sussurro não é fraco, ele é preciso. Ele não compete com o barulho. Ele exige atenção. Ele exige proximidade. Ele exige intimidade. E é por isso que tanta gente não percebe Deus falando, não porque ele não esteja falando, mas porque o coração está cheio demais para ouvir. Quando Deus fala com Elias naquele sussurro, ele não começa acusando, nem questionando a fé, nem expondo falhas. Ele começa perguntando: "O que você faz aqui, Elias?" Não é uma pergunta de julgamento, é uma pergunta de escuta. Deus dá espaço para Elias colocar para fora tudo o que estava preso dentro dele. Toda a frustração, todo o medo, toda a sensação de solidão, toda a dor acumulada. Esse momento nos ensina algo fundamental sobre a caminhada espiritual. Antes de Deus nos reposicionar, Ele nos escuta. Antes de nos enviar de volta à missão, Ele cuida da ferida. Antes de nos fortalecer para o que vem, Ele trata o que ficou aberto lá atrás. E é aqui que muita gente erra. Porque tenta pular o processo. Quer pular o silêncio. Quer pular o descanso. Quer pular a escuta. Quer voltar logo para a atividade, para o movimento, para o fazer. Mas Deus não tem pressa quando o assunto é cura. Ele sabe que um profeta restaurado no silêncio vale mais do que um profeta ativo, porém quebrado. O silêncio que Elias viveu não foi vazio. Foi cheio de presença. Foi cheio de cuidado. Foi cheio de intenção. E aos poucos, algo começa a mudar dentro dele. A dor não desaparece de uma hora para outra. O medo não some instantaneamente. Mas a confusão começa a dar lugar à clareza. A exaustão começa a ceder espaço à escuta. O coração começa a entender que não estava abandonado, apenas sendo tratado. E quando esse entendimento começa a nascer, Deus faz algo ainda mais profundo.
Algo que não apaga o passado de Elias, mas redefine completamente o futuro dele. E é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo ponto. Depois daquele encontro no silêncio, depois do cuidado de Deus que não veio em forma de sermão, mas em forma de presença, algo muda dentro de Elias. Não é uma mudança barulhenta. Não é um milagre público. Não é fogo descendo do céu novamente. É algo muito mais profundo. É a compreensão de que Deus nunca o abandonou, nem mesmo quando ele achou que tudo tinha acabado. A restauração de Elias não começa com aplausos, começa com reposicionamento. Deus não ignora a dor de Elias, mas também não permite que ela seja o ponto final da sua história. Ele escuta o desabafo, acolhe o cansaço, respeita o limite humano. E então, com calma, mostra a Elias que ainda existe caminho, ainda existe missão, ainda existe propósito. Não o mesmo ritmo, não a mesma intensidade emocional, mas um novo jeito de caminhar com Deus, agora mais consciente dos próprios limites e mais dependente da graça. É nesse ponto que Deus revela algo essencial. Elias não estava sozinho, nunca esteve. Aquela sensação de isolamento, de ser o único fiel, de carregar tudo nas costas, não era verdade. Deus mostra que havia outros, que havia continuidade, que a obra não dependia apenas dele. Isso tira um peso gigantesco dos ombros de Elias, porque uma das maiores fontes de esgotamento espiritual é acreditar que tudo depende de nós. A restauração que Deus oferece não apaga a dor vivida, mas ressignifica. Elias não sai daquela experiência como alguém que nunca sofreu, mas como alguém que agora entende que fragilidade não é fracasso. Deus não substitui Elias, não o descarta, não o envergonha. Ele o honra, o orienta e o reposiciona. A história de Elias prova que Deus não mede seus servos apenas pelos momentos de força, mas também pela honestidade com que atravessam seus momentos de fraqueza. Talvez isso fale diretamente com você. Talvez você tenha passado por um momento escuro e achado que sua história com Deus tinha acabado ali. Talvez você tenha se sentido culpado por cansar, por chorar, por querer desistir. Mas a história de Elias nos mostra que Deus não abandona quem está quebrado. Pelo contrário, é justamente ali que ele age com mais cuidado, mais paciência e mais amor. Deus não te define pelo dia em que você caiu, mas pelo caminho que ele ainda está construindo com você. O mesmo Deus que sustentou Elias no deserto, que falou no silêncio e que restaurou seu propósito, continua fazendo isso hoje. Ele não se impressiona com a sua fraqueza. Ele trabalha nela. Ele não se afasta quando você está no limite. Ele se aproxima. E se você chegou até aqui sentindo que algo dessa história tocou seu coração, talvez seja porque Deus também está te restaurando aos poucos. Não com pressa, não com cobrança, mas com presença. Às vezes, a maior prova de que Deus ainda está conosco não é o barulho do milagre, mas a paz que começa a nascer, mesmo depois de tanta dor. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários uma palavra simples, mas cheia de significado. Deus ainda cuida. Isso não é só um comentário, é uma declaração de fé. Se este conteúdo te edificou, curta o vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas que também precisam ouvir isso hoje. E se você quer continuar caminhando por histórias bíblicas profundas, reais e transformadoras, inscreva-se no canal Senhor das Escrituras. Sempre há mais luz na palavra do que imaginamos, mesmo depois dos dias mais escuros.